Seja bem-vindo a mais uma edição do YoungCast, que prazer receber você por aqui. Gente, você sabe muito bem que quando você chega aqui, eu fico muito feliz porque o melhor telespectador do mundo já chegou na área. O YoungCast é um podcast formado por uma comunidade de pessoas que entendem que o diálogo constrói e de que ele é extremamente relevante para a construção da nossa sociedade. Como seria bom se grande parte dos nossos problemas fossem resolvidos justamente no diálogo, conversando, alinhando, entendendo pontos de vista, porque isso seria muito bom. Nós somos um podcast que nós temos esse orgulho de sempre trazer bons convidados, convidados que eles agregam muito ao nosso conteúdo para que você seja o beneficiado, para que a cada conversa que acontece aqui, você seja tocado com os conteúdos que saem dessa mesa. Eu já falei para vocês que eu queria estar, confesso, queria muito estar no momento que essa mesa maravilhosa ela foi feita, mas eu não estava lá. Eu não sei como foi o processo para fazer essa mesa, não sei como foi o processo para dar esse brilho maravilhoso que ela tem, mas existe uma verdade sobre essa mesa que eu sei. Ela está servindo de bênção para a vida de milhões de pessoas. Porque através do tempo de mesa que eu tenho com os meus convidados, muitas pessoas estão sendo tocadas, alcançadas e transformadas dia após dia. Então eu tenho um orgulho imenso de ser um anfitrião aqui nesse podcast. Eu já quero falar com você que chegou aqui pela primeira vez. Faz o seguinte, já se inscreve no canal, ative as notificações, deixa o seu like aí no vídeo, porque o YouTube entende que você gostou. E se você gostou, você tem bom gosto, outras pessoas também vão gostar. Então, se inscreva no canal, ative as notificações para você não perder nada. A produção vai inserir aqui, produção. Aqui, ó, desse lado a produção vai inserir para vocês o QR Code do Instagram do Yang. Aponta a câmera do celular, você que está assistindo pela televisão no aplicativo YouTube, é só apontar a câmera do celular para o QR Code e você vai ser direcionado para o nosso Instagram, que caminha para 1.700.000 pessoas. Nós estamos prestes a chegar a 1.700.000 pessoas e, como eu sempre digo, é mais do que números. São pessoas que diariamente são alcançadas com o nosso conteúdo. Então faça parte da nossa comunidade e eu tenho certeza que você vai ser mais um dos milhões de brasileiros que mandam mensagem para mim e falam assim: Yang, todos os dias eu envio os cortes do Yang no grupo da família, eu envio os cortes, eu posto no meu status. Eu amo de paixão esse podcast e amo compartilhar esse conteúdo. Faça parte você também da nossa comunidade. Eu estou recebendo uma convidada muito especial aqui, mas antes de apresentá-la, eu preciso reforçar para vocês de que eu estou retornando agora para Luanda. Nós vamos fazer as doações, ok? Nós vamos doar. Cara, eu tô muito feliz de verdade com o apoio de vocês na causa da Associação Anelisa. As doações que estão sendo feitas, eu estou muito orgulhoso. Retorno agora para Angola, vou fazer a doação de brinquedos, alimentos para a comunidade do Mayombe, onde tem aquelas crianças que tanto precisam, elas precisam de alimento, roupa, e nós vamos lá cumprir o nosso chamado. Então, durante a entrevista, você vai ver que vai estar aí o QR Code da associação, é só você ler o QR Code e fazer a sua doação. Vamos juntos dar as mãos e ajudar quem mais precisa. Eu estou recebendo uma convidada muito especial, conversando com ela aqui nos bastidores, eu disse a ela, eu falei, cara, nós homens geralmente estamos muito acostumados a apanhar na internet, nós estamos acostumados, mas agora nós temos uma heroína, alguém que se levantou para nos defender. Ela que fala muito bem sobre masculinidade, ela que é uma flecha, acho que seria a melhor definição, né? Uma flecha que Deus ele tem impulsionado para alcançar e tocar vidas. Ela chega hoje aqui no YoungCast para bater um papo comigo, veio com o Thiago, seu esposo, e preparem-se porque nós vamos agora aprender muito com a Verena Araújo. Seja bem... De onde eu tirei Fonseca? Seja bem-vinda, Verena. O prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite. Eu me sinto lisonjeada por estar aqui, porque eu acompanho e admiro o seu podcast há muito tempo. Então, você já... sim. Ixi, aí, ó. Então, para mim, poder estar aqui... Ganhou o coração do apresentador, pô. Quando o convidado chega falando, pô, já ganhou... Você já acompanha mesmo, Yang? Acompanho, eu dizia, quando eu for convidada para esse podcast, eu venci, zerei o jogo. Cara, pra mim também é uma honra te receber. A Verena é lá de Brasília, né? Precisamente ali, qual é o nome do bairro? Guará. Guará. Quero mandar um abraço para todos de Guará. A conterrânea de vocês está aqui em Alphaville, São Paulo, para gravar esse podcast maravilhoso com a gente. Guará. Você nasceu lá?
Nasci em Brasília, minha família é toda mineira, mas eu nasci em Brasília. Sim. Mas não foi especificamente no Guará, não. Foi em algum outro bairro aí, que eu não sei qual é. Quando ela fala, você percebe que tem um pouquinho... Um pezinho. É alguém que pegou um ônibus e passou um pouquinho ali por Minas. Tem um uai, tem o tem um queijinho. Comeu um queijinho, tomou um cafezinho de torresmo. Rapaz, só de falar já dá... Um beijo pra Minas. O pessoal de Minas nos acompanha bastante, acompanha muito Pra Minas, pro meu galo, Atlético Mineiro. Um beijo. Galo? Raiz, mineira então, raiz. Um abraço aqui para o nosso ouvinte, que é assim, é o nosso ouvinte 01, que tá sempre falando, Yang, eu sempre acompanho o podcast, o grande Hulk, jogador do Atlético Mineiro. Meu Deus, que bacana. O Hulk é o nosso, nos acompanha, nos assiste, reposta os cortes, principalmente quando ele tá, os cortes com o Jackson Marques, né? Manda mensagem no WhatsApp, então é um dos nossos seguidores, né? Uma pessoa que faz parte da nossa audiência. E joga no Galo, né? Um abraço, Hulk. Meu pai é seu fã. Manda um abraço pra ele. O nome dele é Davi. Ele vai ganhar o dia dele. Hulk, nós já temos uma missão. Fazer esse abraço chegar aí no senhor Davi. Davi, exatamente. Tá pronta? Tá leve, solta, tranquila. Então vamos lá. Primeiro ponto. A gente ouve falar muito, Verena, acerca justamente aumentou muito esse diálogo ultimamente, né? Que é da mulher que é feminista. Sim. E não feminina. O que são dois pontos completamente diferentes, né? Como homem, eu reconheço o avanço das mulheres. Eu penso que a mulher, de certo ponto, por um pouco de ausência até nossa, dos homens, talvez um pouco faltou nos homens um pouco mais de ser ativo, ser pra frente, cumprir o seu papel. A mulher ganhou destaque. A mulher, ela precisou trabalhar, a mulher precisou estar em lugares que muitas vezes não era comum a mulher estar nesses lugares. Então, de fato, a mulher, ela cresceu e ela avançou em certos aspectos. Eu assumo, a mulher nos passou. Todavia, quando a gente fala no contexto cristão, a gente sabe que há posições claras, né? Então, vós maridos, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja, e mulheres estáis sujeitas ao seu marido. Exato. E aí é onde vem a chamada submissão, que quando você fala sobre a submissão, aí é onde entra toda a polêmica. Sim. Primeira coisa, você como mulher, qual é a importância da mulher entender o lugar dela e o que de fato é uma mulher ser submissa ao seu esposo? Primeiro, Yang, a gente precisa entender que tem ocorrido uma relativização muito grande de princípios. Só que princípios não são passíveis de relativização. Eu vejo muitas pessoas, por exemplo, inclusive na igreja, tentando distorcer o significado da palavra submissão. E essa distorção ocorre como uma tentativa de fazer com que esse conceito seja mais aceito pelas pessoas. Então, eu tenho escutado o seguinte discurso: submissão não é estar abaixo, submissão é estar sob a mesma missão, é estar ao lado, é caminhar ao lado. Isso não existe. Não existe? Não existe isso. É um discurso muito bonitinho, que vende bem, e que não gera tanta obstinação. Porque a verdade, ela é dura, é difícil de ser aceita. Mas a verdade, Yang, é que submissão é sim estar abaixo. Só que não é um abaixo no sentido pejorativo da palavra. É um abaixo no sentido de estar sob a liderança de alguém. É sobre hierarquia. Sim. É sobre estar na responsabilidade de alguém que tem o dever de, se preciso for, dar a vida por você. Então não tem por que a submissão ser vista como algo pejorativo, que oprime, que diminui, que denigre de forma alguma. A submissão é um privilégio porque a liderança é um fardo. Então, submissão não é estar sob a mesma missão, não é caminhar ao lado, não. O real sentido de submissão é estar abaixo de alguém. Mas, como eu disse, não de forma pejorativa, não. É entender que existe uma hierarquia, onde um lidera e o outro precisa ser guiado. A família, assim como qualquer outra instituição, precisa de hierarquia e ordem para funcionar. Sim. A anarquia nunca sustentou nada.
Então eu vejo mulheres questionando a liderança do marido dentro de casa, mas não questionam a liderança do chefe, a liderança do governo, não questionam a liderança dos políticos, mas em casa elas querem bater de frente com o marido. Então eu vejo essa distorção da palavra submissão. Não existe isso. Não existe essa... A gente fica tentando usar eufemismos para tornar a palavra mais suave, mas não. Submissão é submissão. Princípio é princípio. Princípio é algo absoluto, a gente não pode relativizar. Inclusive, essa ideia de que submissão é estar sob a mesma missão é algo que eu só escutei dentro das igrejas. Porque se você tentar levar essa ideia para qualquer outro âmbito, você vai ver que não vai dar certo. Tenta levar esse conceito para o âmbito corporativo. Tenta agir com o seu chefe como se submissão fosse estar sob a mesma missão que ele. Como se submissão fosse estar ao lado dele. Imediatamente você vai ser vista como alguém insubordinada, você vai perder o seu emprego. Porque submissão não... Quando a gente fala sobre submissão, não existe similaridade de papéis, não existe similaridade de posição. Não, cada um tem o seu papel muito bem definido. Então, você dizer que é estar sob a mesma missão implica dizer que ambos têm o mesmo nível de liderança. E se ambos têm o mesmo nível de liderança, um não vai exercer autoridade sobre o outro. Então, é contraditório dizer isso, entende? O sentido da palavra submissão é, de fato, estar abaixo da liderança de alguém. Sim. E eu aproveito esse gancho para fazer uma denúncia sobre algo que tem sido disseminado, que eu vejo que tem destruído famílias, tem destruído lares, que é a distorção de valores por meio da distorção de palavras. Então, como eu dei o exemplo da submissão. Submissão não é estar abaixo, é estar sob a mesma missão. Vender o corpo não é prostituição, é job. Então, a gente vive dias nos quais a frouxidão, por exemplo, não é mais um defeito de masculinidade. É só uma masculinidade desconstruída. Nós estamos em um cenário no qual viver sem limites não é mais imprudência, é ter a mente aberta. Promiscuidade sexual não é mais um problema, pelo contrário, é liberdade sexual. E sabe o que isso me mostra, essa distorção de palavras? Me mostra que quando a gente muda o nome, a gente muda a essência. Quando mudamos o nome, mudamos a essência. Quando a gente muda o nome, a gente muda a essência. Não à toa, quando Deus se encontrava com alguém, muitas vezes, a primeira coisa que ele fazia era mudar o nome. Meu Deus. Então, Jacó, que era o traidor, se tornou Isaías, se eu não me engano... Israel, que significa... Jacó, que era o enganador, se tornou Israel, príncipe de Deus. Saulo, que era o desejado, se tornou Paulo, que significa o pequeno, ou aquele que é humilhado. Então, quando a gente mexe no nome, a gente mexe na essência. Só que hoje, nós temos alterado os nomes não para redimir, mas sim para corromper. Por que eu digo isso? Porque quando a gente fala que vender o corpo, por exemplo, é prostituição, isso soa como algo agressivo, soa como algo até repugnante. Sim. Mas se eu falo que vender o corpo é job, poxa, é mais aceitável, não fere tanto os ouvidos. Então eu vejo que essa distorção das palavras visa normalizar os erros, tornar os erros mais aceitáveis. E aos poucos a gente vai começando a perder os nossos valores sem perceber. Então não se trata de uma questão meramente linguística. Trata-se de algo que é espiritual. Então a gente precisa estar muito atento a essas sutilezas, porque é assim que o maligno entra na vida da gente. Eu nunca me esqueço de uma música de um cantor famoso que eu ouvi nas rádios, que diz assim, e essa música estourou. Se existe sentimento, não é adultério. Se existe sentimento, não é adultério. E essa música viralizou. E eu penso,
o quanto essa música entrou em mentes, entrou em lares e fez, mesmo que de forma inconsciente, as pessoas acreditarem que se existe amor não, mas se existe Não é sentimento, adultério. paixão, desejo, não é tão errado assim. Ah, não é adultério, né? Eu gostava dele. Poxa, não é traição. Então a gente precisa parar de relativizar princípios e ter muito cuidado com as palavras, porque é assim, com sutilezas, que nós vamos nos desviando e corrompendo os nossos valores. Por exemplo, tem um contexto bíblico que ele é muito utilizado, né, justamente para falar sobre a mulher e como a mulher deve agir, que é justamente a mulher sábia edifica a sua casa e a tola a destrói. Para que a Exatamente. gente, contemporaneizando um pouco mais essa questão, o que de fato é uma mulher sábia e quais são as ações de uma mulher sábia dentro de uma casa? A mulher sábia é o termômetro do lar. A mulher sábia entende que a maior demanda masculina é o respeito. O homem tem um senso de utilidade muito grande e você precisa respeitar isso. Então, quando você desrespeita o seu marido por meio de palavras, de comparações, por meio de acusações, palavras que diminuem, palavras que fazem com que os esforços dele sejam reduzidos a nada, você está ferindo diretamente o senso de utilidade dele. Aquele marido sente que não existe motivo para lutar, para estar guerreando, porque a pessoa por quem ele está guerreando, a pessoa por quem ele está investindo tempo, energia, esforço, muitas vezes dinheiro, é a mesma pessoa que está desmerecendo ele com palavras, com olhares. Então a mulher sábia entende que a maior demanda masculina é o respeito. Essa mulher entende que a linguagem do homem é o silêncio. Eu sempre digo que o homem vai embora aos poucos. Ele não vai embora de uma vez. Então, eu vejo recorrentemente mulheres que desprezam seus maridos, mulheres que humilham, mulheres que nunca estão satisfeitas, mulheres que colocam a paz a perder por conta de um sapato que ele esqueceu de tirar antes de entrar em casa, por conta de uma tarefa que ele esqueceu de fazer. Isso vai ferindo o homem aos poucos. Ele vai silenciando, silenciando. Daqui a pouco aquela mulher sente que ele está distante, começa a dizer que ele está frio, mas não, é que na verdade só ficou o corpo. Aquela mulher o destruiu, o quebrou em tantos pedaços que ele precisou ir embora para se reconstruir. A mulher, ela não entende que o maior sinal vermelho que o homem dá quando está chegando ao limite é se silenciar. Diferentemente da mulher, o homem não é de ficar reclamando, brigando, batendo na mesma tecla várias vezes, não. Ele vai se silenciando, silenciando até ir embora. E é por isso que muitas vezes a gente vê homens trocando mulheres super bem-sucedidas, que alcançaram um patamar muito alto na vida profissional, por meninas simples, que não têm o mesmo nível intelectual, que não é tão gabaritada quanto a ex-mulher dele, mulheres que não chegaram ali ao mesmo nível de excelência profissional, que ganham pouco, estão no subemprego, mas por quê? Porque aquela menina humilde faz ele se sentir homem. Aquela menina humilde faz ele se sentir respeitado. E é interessante porque você falou sobre essa questão do feminismo, que as mulheres têm alcançado um espaço que até então era ocupado predominantemente por homens, e eu vejo que isso é positivo, por um lado, mas, por outro, não é tão positivo assim porque as mulheres não estão sabendo lidar com a independência financeira. Muitas estão usando as conquistas profissionais para desmerecer os seus parceiros e para não lutar pelo casamento. Afinal, eu sou independente, eu posso ir embora a hora que eu quiser. Eu não preciso de você, eu não preciso de homem para nada, você me bancar. Não preciso disso, eu não vou levar desaforo para casa. Eu tenho dinheiro, eu posso sair a hora que eu quiser. Então, a independência financeira, ela edifica muito a mulher, mas ela pode também, se for mal utilizada, destruir casamentos. Porque você começa, às vezes, sem perceber, tirar o seu marido do lugar dele de homem. Você começa a não querer viver com honra a sua feminilidade, começa a querer roubar o papel da liderança do seu marido. Você pode ser líder, você pode ser uma líder, você pode ser uma líder. Só que tem papéis que o homem executa muito melhor.
Tem fardos que a mulher não precisa carregar. Mas nesse afã, nessa ânsia de querer ser empoderada, ela coloca sobre si fardos que biologicamente, psicologicamente, ela não foi projetada para carregar. Então, acho que a mulher sábia, ela entende que a maior demanda do homem é ser respeitado, ela entende que ela é o termômetro do lar, que Deus deu a ela uma inteligência emocional muito grande, e que se ela souber usar a feminilidade dela de forma honrada, ela vai conseguir tudo o que ela quiser com o parceiro dela. Absolutamente tudo. E eu sou prova disso. Quando eu conheci o meu marido, eu não tinha a sabedoria que eu tenho hoje. Então, quando eu queria alguma coisa que divergia da vontade dele, eu batia de frente, eu colocava o pé na porta. E ele não recuava. Depois eu entendi que a minha maior arma não é a persuasão, não é a autoridade, não é a minha independência. A minha maior arma é a minha feminilidade, a minha doçura. Isso. Então hoje eu consigo absolutamente tudo que eu quero com meu marido, coisas que ele dizia que jamais permitiria hoje, ele sem perceber permite. Mas por quê? Porque eu sei calar na hora certa, eu sei falar na hora certa. E mais importante do que saber a hora de falar é você saber a hora de calar. Deixa o seu marido refletir, deixa o seu marido viver, deixa aquele momento ali da emoção passar. Não precisa bater de frente, não precisa desse orgulho de se impor, de mostrar que você não vai recuar. Não, de forma alguma. A mulher sábia, ela lidera no oculto. Então, às vezes, a gente vê pessoas julgando as mulheres que aceitam ser submissas como se elas fossem capacho, mas não. Elas sabem que em casa, muitas vezes, elas estão liderando ali no oculto. Por quê? Porque em público ela honra o marido, porque em público ela confessa com orgulho que o marido dela é o líder do lar. E em casa, consequentemente, o marido começa a fazer mais concessões, a ser mais flexível, justamente para que haja aquela harmonia, aquele equilíbrio matrimonial. Isso que você falou, eu achei muito interessante, pegando pelo contexto da paz, né? Porque o homem, geralmente, como ele é o mantenedor da casa, o que o homem quer quando termina um dia de trabalho? Ele quer chegar em casa, Exato. Ele quer ver a sua esposa, quer ver os seus filhos, e a última coisa que o homem quer, Verena, é discussão. Qual é a importância da mulher entender que o homem, ele foi feito para lidar com guerra. O homem tem resistência, tem capacidade de resolver guerras, mas fora de casa. Guerra no trabalho, problema ele já tem de monte. Exato. Qual a importância da mulher entender isso e não transformar o seu lar num reduto de discussões? O quanto isso afeta os homens? A mulher precisa entender que homens apanham muito lá fora. O homem é cobrado o tempo todo, exigido o tempo todo, levado ao limite dele o tempo inteiro. E no mundo dos homens não existe uma palavra acalentadora, não existe um tapinha nas costas, não existe abraço, não existe isso no mundo dos homens. É só pressão, cobrança e o tempo todo ele está apanhando, às vezes até mesmo sendo explorado. Para quê? Para aliviar o fardo da mulher dele, para que ela não precise ir para a luta também, ajudar no sustento da casa. Ele chora escondido para garantir o sorriso da família. Enquanto todos estão dormindo, ele passa a madrugada acordado, planejando como ele vai conseguir carregar o peso do amanhã. Yes. Então, a última coisa que ele quer ao chegar em casa é encontrar um novo campo de batalha. Pelo contrário, ele quer encontrar um refúgio. O acalento, a compreensão que não existem lá fora, ele precisa encontrar dentro de casa. Só que em vez de a mulher se comportar como uma auxiliadora, que é o que a Bíblia diz, que é o que a Bíblia pede, muitas vezes ela se comporta como só mais um inimigo de guerra. Porque ele chega em casa, ele se depara com um caos, onde só há reclamações, cobranças e a mulher nunca está satisfeita. E como eu disse, quando o homem luta e só encontra ingratidão e falta de reconhecimento, ele não vê mais motivos para lutar. E é por isso que muitos homens pulam do barco, não porque são fracos, mas porque o maior combustível masculino é o reconhecimento. Não é dinheiro, não é status, não é poder. É chegar em casa e saber que as pessoas pelas quais ele luta reconhecem a luta dele, são gratas por isso. Então, é muito importante a mulher sábia preparar
um território de descanso e de paz quando o marido dela volta para a guerra. Porque a verdade é que, por mais que o papel da mulher também seja muito difícil, a vida é muito mais difícil para os homens. Porque, como eu disse, ser submissa é um privilégio. Por quê? Porque significa estar resguardada. É alguém que tem a missão de dar a vida por você se preciso for. Deus não pede isso à mulher, dar a vida pelo teu marido. Deus pede isso ao homem. Dê a vida pela sua esposa. Será que um homem que é capaz de entregar a sua própria vida vai oprimi-la? Vai agredi-la de alguma forma? Não vai. Então a submissão é um privilégio, a liderança é um fardo. É o homem que tem que lutar, é o homem que tem que prover, é o homem que tem que ir para frente da batalha. É o homem que tem que garantir a segurança física, emocional e financeira da sua família. E isso é muito pesado. Então, a mulher precisa entender que o descanso emocional, não só físico, o descanso emocional e espiritual é o que ele espera ao chegar em casa. E se a mulher entender isso, se ela conseguir entender isso, se ela conseguir apaziguar, se ela conseguir fazer esse papel de realmente ser o termômetro do lar, de conseguir promover a paz, ela vai encontrar a plenitude matrimonial. Agora, por exemplo, o quanto, Verena, o quanto a diferença de pensamentos, tanto do homem quanto da mulher, ele explica, né, não sei se justifica, mas explica os atritos que acontecem dentro do relacionamento quando o assunto é, por exemplo, o financeiro, é dinheiro. Porque a gente percebe que grande parte das brigas, né, dos casais é por conta do dinheiro. Poxa, não, gastou muito, poxa, não pagou tal conta, não fez isso, não fez aquilo. O quanto isso pode ser explicado pela diferença de pensamentos e qual é o caminho que um homem e uma mulher que têm pensamentos diferentes, eles devem trilhar para existir uma unidade, uma concordância para manter aquele relacionamento saudável. Primeiro a gente precisa entender que a Bíblia diz em Amós 3:3 o seguinte: andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Perfeito. A Bíblia também diz: um reino dividido não subsiste. Então, se houver uma diferença de pensamentos com relação a princípios, a valores, o casamento está fadado ao fracasso, se essa diferença não for corrigida rapidamente. Só que a gente precisa entender que, se o respeito está para o homem, a segurança está para a mulher. A maior demanda da mulher, a maior demanda da fêmea em todas as espécies é se sentir segura, é ter segurança. Segurança física, emocional e financeira. Então, quando falta o dinheiro, a mulher se sente em um estado de vulnerabilidade, até mesmo porque, naturalmente falando, biologicamente falando, a mulher é mais prudente que o homem. Não à toa o homem se envolve muito mais em briga de trânsito, se envolve muito mais em briga de bar, né, em problemas interpessoais, porque, de fato, o homem não é tão prudente quanto a mulher. Então, esse senso de prudência da mulher, esse senso de segurança falam muito alto. Ela logo pensa, se faltar dinheiro, como é que eu vou fazer para sustentar minha prole? Vem aquele pensamento ali que é oriundo da nossa natureza instintiva, né? A segurança é muito importante para a mulher. Só que, em contrapartida, a reputação é muito importante para o homem. Para o homem, sim. Então, aquela mulher, às vezes, começa a cobrar demais, a criticar, a reclamar, a comparar com o marido da amiga, que tem uma estabilidade financeira, que ganha mais, que consegue dar uma condição de vida melhor para a colega dela. E aquilo ali vai mexendo com a reputação daquele homem. Aquilo ali vai desmerecendo ele, vai fazendo ele se sentir pequeno. E um homem não consegue estar com uma mulher que não faz ele se sentir honrado. Então, é muito importante a gente ter esse discernimento para entender que a nossa necessidade, o nosso medo do amanhã não pode nos levar a ferir a dignidade do nosso parceiro. A gente não pode colocar as dificuldades financeiras, emocionais, espirituais, sejam quais forem as dificuldades, a gente não pode colocar ela acima da comunhão, da paz no nosso casamento. A Bíblia diz, seja a paz o árbitro do teu coração. Então, você nunca vai conseguir achar nenhuma solução, você nunca vai conseguir resolver nenhum problema se o seu combustível for a ansiedade, se o seu combustível for o medo do amanhã, se o seu combustível for
cobrar do teu parceiro, obrigar ele a te dar aquilo que naquele momento ele não tem condições de te oferecer. Então eu vejo assim, os dois precisam estar muito bem alinhados, Sim. no sentido de que existe a necessidade de haver um planejamento financeiro. Então eles precisam, de fato, conversar abertamente. Diálogo, né? Exatamente. Acima de tudo. Diálogo acima de tudo, entrar num acordo em que os dois cumpram, porque não adianta um economizar de um lado e o outro tirar do outro lado. Isso acontece muito. Então precisa haver esse alinhamento de pensamento e precisa, acima de tudo, entender que tudo pode desmoronar, mas se o casamento estiver bem consolidado, os cônjuges vão conseguir passar por qualquer coisa juntos. O casamento, ele é a resistência, é a coluna. Ele é a aliança, ele é a Isso. coluna. O problema é que quando os intempéries da vida chegam, Sim. no primeiro probleminha que aparece, a base ali do casamento é desestruturada. Só que se o casamento, a base é desestruturada, de fato vocês não vão conseguir passar juntos por nenhum problema. Então, é preciso priorizar a comunhão diante de qualquer problema. Sempre priorize o devocional, a Uau. oração. Eu lembro de uma vez em que eu e o meu marido estávamos passando por uma dificuldade financeira. Foi a primeira vez que a gente achou que uma conta iria atrasar. E nós acabamos discutindo porque ele tinha um plano e eu tinha outro. E eu e o meu marido temos uma comunhão muito grande. A gente não costuma discutir. Mas naquele momento nós perdemos a nossa paz e discutimos. E no dia seguinte, meu marido falou: você percebeu que por conta de uma crise financeira, que inclusive foi a nossa primeira crise financeira, a paz do nosso lar foi roubada? É por isso, Verena, que o grande motivo dos divórcios é crise financeira. Então, se a gente não vigiar agora no começo, nós vamos ser apenas mais um nas Que vai estatísticas de pessoas que se divorciaram em decorrência de problemas financeiros. Então, a outra dica que eu dou é: apague o fogo enquanto ele ainda está no início. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Não vá dormir com preocupações na cabeça, não vá dormir brigado. Então, rapidamente, meu marido se despertou para esse problema que poderia fazer o nosso casamento fracassar e disse: Verena, nós não podemos deixar que as dificuldades abalem o nosso matrimônio. Se for preciso vender carro, a gente vende. Uau. Se for preciso deixar o nome cair, a gente deixa cair. Se for preciso pedir dinheiro emprestado, a gente pede. Nós não podemos perder a nossa paz matrimonial. Então, entenda, depois de Deus é o seu casamento. E se você está debaixo da proteção, da liderança de Deus, nada vai faltar. Tem uma frase muito forte que tem definido o meu casamento com o meu marido, que é: não te deixei eu faltar nem o que o dinheiro compra, nem o que o dinheiro não compra. Por que eu digo isso? Porque em um momento de escassez de saúde, em que o meu marido passou por 3 cirurgias em menos de um ano, em um momento de muita vulnerabilidade, porque quando a saúde é atacada, todas as outras áreas ficam desestruturadas, inclusive a financeira, porque você fica mais limitado para trabalhar, às vezes o salário diminui, você perde o emprego. Então, nesse momento em que a saúde dele foi abalada, consequentemente, a nossa vida profissional, as nossas finanças, Deus liberou essa palavra pra gente: não te deixei eu faltar nem o que o dinheiro compra e nem o que o dinheiro não compra. E o que aconteceu é que, no momento mais improvável de nós estarmos vivendo uma bonança, nós experimentamos luxos que só Deus pode dar. Eu falo pro meu marido que tem coisas que a gente só vive no deserto. O maná que vem do céu só caiu no deserto. As sandálias que acompanhavam o crescimento dos pés das crianças só apareceu no deserto. Tem coisa que só acontece no momento da dificuldade. O que eu e o meu marido vivenciamos nesse período, os milagres que nós experimentamos, nós não tínhamos experimentado em nenhum outro momento em que o cenário estava favorável, ou seja, a saúde estável, as finanças estáveis. Não.
nós experimentamos somente no momento do deserto. Então, você que é cristão, entenda. Eu sei que a dificuldade financeira abala, mas acima dela está o teu matrimônio. Não entre em contenda com o seu parceiro por conta de questões financeiras, porque quando nós estamos debaixo da proteção de Deus, Deus entrega o que o dinheiro dá, o que o dinheiro compra e o que o dinheiro não compra. E eu falo isso porque é o que eu tenho vivido com o meu marido. Um outro ponto também na questão do relacionamento, que né, o motivo até de separação em algumas vezes é justamente a comparação, né? Então, o quanto a mulher que faz comparação com o marido dela e o marido de outras pessoas, ela pode estar prejudicando o seu casamento. Ah, não, olha lá, olha o que ele faz. Olha o marido da minha amiga, olha como que ele age. O quanto isso pode ser prejudicial para esse casamento e o quanto isso pode afetar o emocional desse homem que houve esse efeito de comparação. Então, a comparação é a morte lenta dos nossos sonhos. A comparação é a morte de tudo de bom que nós temos, porque a partir do momento que nós comparamos, nós enaltecemos aquilo que não temos em detrimento, ou seja, desvalorizando aquilo que Deus já nos entregou. Sim. E a questão é que a comparação é uma grande ilusão. Inclusive, eu falei sobre isso recentemente nas minhas redes sociais. Muitas vezes, o marido da sua amiga, que é romântico com ela e que você acha que é melhor que o teu marido por causa disso, está traindo ela. Muitas vezes, o marido da tua amiga, que elogia ela em público, que fala que ela é bonita, que dá justamente aquilo que o teu marido não te dá, só faz isso porque está em público e tem plateia. Ou tem um peso de consciência muito grande. Ou está querendo um ganho ali, está querendo alguma coisa à noite. E aí, no momento em que você olha para o que o outro tem, você deixa de ser grata, você começa a diminuir aquilo que você tem. Porque às vezes o teu marido pode não ser tão romântico quanto o marido da tua colega, mas ele tá lá na rua lutando e sangrando para que em casa você tenha conforto. Enquanto muitas vezes o marido da tua amiga exige que ela rache até o pastel na feira. Então, a gente precisa entender que não tem como ter tudo na vida. Você não vai ter no mesmo homem um galã, um cara super bem-sucedido, super inteligente, um cara que vai ter uma alta performance sexual. Você não vai ter no mesmo homem e na mesma mulher todos os atributos possíveis. Então, escolha aquilo que é importante para você. Se você está com o seu marido, é porque de alguma forma ele te oferece, ele supriu a sua demanda. De alguma forma, ele supriu as suas expectativas. A Bíblia diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Pode ser que hoje o teu marido não esteja dando especificamente aquilo que você deseja no momento, mas quantas outras coisas ele não te dá? Então, traga à sua memória tudo que o seu marido faz por você. Porque se você está em um relacionamento, necessariamente um está cedendo de um lado, outro está cedendo do outro. Quem é casado sabe isso. Não existe relacionamento bem-sucedido se os dois não cederem. Então traga à sua memória o que o teu marido tem feito de bom para você. Quantas coisas ele já renunciou por você. Quantas vezes ele tem abdicado das próprias vontades em prol do seu conforto, porque o homem... Isso é o homem. A linguagem de amor do homem é o sacrifício. O homem, ele abdica o tempo todo das vontades dele, da qualidade dele, ele trabalha dobrado, ele abre mão do descanso, abre mão da qualidade de vida, aceita ser explorado, humilhado na rua, para poder trazer o provimento para casa, para poder ser o cara que sustenta o lar, para poder permitir que a mulher dele fique em casa, para poder permitir que a mulher dele viva a maternidade, não tenha que sair para a rua com um recém-nascido ainda para ajudar a sustentar o lar. A linguagem do homem é o sacrifício. E é por isso que quando a gente não sabe valorizar esses feitos masculinos, o relacionamento geralmente acaba, porque nada acaba mais com o amor do que a ingratidão. Em contrapartida, eu vejo muitos homens reclamando de suas mulheres, dizendo que elas apenas cobram, apenas exigem, que não são gratas. E o termo mais usado, mais disseminado, ela é chata. A minha mulher é chata. Mas a questão é, dificilmente uma mulher vai ser chata
se você estiver oferecendo a ela os 3 tipos de segurança que eu citei, física, emocional e financeira. Dificilmente ela vai ser chata, se você estiver suprindo essa demanda. Então, o que ocorre é o seguinte, nós vemos recorrentemente mulheres que precisam cuidar da casa, fazer comida, lavar roupa, trabalhar fora para ajudar no sustento da casa, cuidar de criança e ainda ser a mãe do próprio marido, lembrando a ele responsabilidades que cabem a ele e não a ela. De que forma que essa mulher que está tão sobrecarregada vai conseguir ser leve? De que forma que ela vai conseguir ser o termômetro do lar? Sendo que ela está sobrecarregada, carregando fardos, pesos que são inerentes ao masculino e não ao feminino. Então, eu sempre digo, homens não terceirizem para suas mulheres responsabilidades que são de vocês. Não tem como uma mulher ser leve, não tem como uma mulher oferecer paz para o marido dela, se o marido dela, em vez de carregar o fardo, está dividindo com ela e dando para ela carregar aquilo que não cabe a ela carregar. Então, antes de reclamar, antes de falar que a sua esposa é chata, certifique-se de que você não está negligenciando papéis, funções que cabem a você, como homem, como pai e como marido. Se você não está falhando. Porque geralmente, sempre quando houver um problema no casamento, é óbvio, um dos dois lados está falhando. Talvez possa ser uma falha pequena, que não significa muita coisa, mas pode ser também uma falha que você pensa que ela é uma... isso aqui é pouca coisa. E ela pode significar muito. Pode significar muito. Tem que ser corrigida a tempo. É por isso que, por exemplo, no nosso contexto cristão, assim, a gente vê o quanto é complexo casamento, cara. Principalmente pegando pelo ponto dos jovens, né? Porque hoje a gente percebe que tem igreja que tem medo, às vezes, do jovem cair. E aí, por medo do jovem cair, ela, você precisa casar. A igreja dá aquela pressionada, você precisa casar. Mas, cara, olha quão complexo é um casamento. E muito mais prejudicial do que não casar e até mesmo cair em fornicação, ao meu ver, é o divórcio. O divórcio causa marcas, muitas vezes, incuráveis nas pessoas. O divórcio é prejudicial para os dois lados, homens e mulheres. Mas, geralmente, o tombo é muito maior quando se trata da mulher. É comum nós vermos homens que se divorciam em um determinado momento e no ano seguinte já estão casados novamente, construindo uma nova família. A mulher não. As sequelas emocionais sobre a mulher são muito fortes. Os traumas. Quantas mulheres saem de um casamento mal sucedido com a autoestima e a autoconfiança destruídas? Quantas mulheres saem depressivas? Elas não se sentem capazes de estudar, de recomeçar profissionalmente, elas sentem que não dão conta, porque elas estão destruídas por dentro. E isso é muito pesado. É por isso que eu bato tanto em cima da tecla de que a mulher precisa ter muita sabedoria na hora de escolher o seu parceiro. E o que acontece muito, Yang, é que às vezes a mulher entrega a juventude inteira dela para um homem que não faz jus à confiança dela e depois de décadas, ela se vê divorciada, sem estudo, sem profissão, sem beleza, sem capacidade de gerar, consequentemente, sem a capacidade de se reconstruir a vida emocional, porque, sejamos sinceros, a beleza, a juventude e a capacidade de gerar são atributos indispensáveis para um homem. Sim, ele quer a mulher bonita, ele quer a mulher jovem, ele quer a mulher que tem a capacidade de dar filhos a ele. Então a mulher desperdiça a juventude dela inteira com um homem que muitas vezes todos ao redor avisaram, ele não vai te honrar, ele não vai ser um bom marido, mas ela ignorou os sinais, ela escolheu fechar os olhos, porque ninguém engana ninguém por muito tempo. Os sinais, eles aparecem muito cedo, Yang, mas a gente escolhe fechar os olhos para eles. Mulheres fazem isso principalmente. Elas dizem, lá na frente ele vai mudar. E não vai, porque no casamento as coisas apenas se intensificam. Então, se era um defeito no namoro, no casamento vai ficar pior ainda. Não vai melhorar. Não vai melhorar. Todos os problemas que aparecem no namoro ou são resolvidos no namoro
ou viram um problema muito maior no casamento. Então essas mulheres se divorciam depois de décadas, sem beleza, sem estudo, sem saber como recomeçar a vida. E convenhamos, o tempo é muito mais implacável para a mulher do que para o homem. Porque muitas vezes esse cenário de desgraça não se aplica ao homem. Por quê? Porque, via de regra, com o passar do tempo, o homem vai ficando mais bonito. Quanto mais velho, mais bonito, mais interessante, melhor o papo dele, a carreira já está estabilizada, os ganhos financeiros também. Então, por mais que o casamento seja um divórcio seja destrutivo para as duas partes, eu vejo que, do ponto de vista emocional, a mulher tem mais a perder. E é por isso que eu digo sempre para essas mulheres que estão sendo corrompidas por valores feministas, por valores que defendem a promiscuidade sexual, que opressão não é casar cedo, opressão não é estar debaixo da liderança de um homem que honra a Deus. Opressão não é viver valores conservadores. Opressão é ter um pedaço seu espalhado em cada cama. Opressão é se acostumar com um toque sem honra. Opressão é você saber que depois de alguns anos, nenhum homem vai querer te assumir porque sabe que você não se guardou, não se respeitou. E aqui não é sobre moralismo. Aqui é sobre entender que é do instinto do homem essa necessidade de exclusividade. Por quê? Porque para o homem a reputação é muito importante. Ele sabe que a mulher que está com ele fala sobre quem ele é. Então ele não pode, assim, um homem que preza pela sua honra não vai se envolver com uma mulher que não respeitou o seu corpo, porque ele sabe que a má fama dela vai repercutir sobre a reputação dele. Então eu falo muito para as mulheres, vocês têm muito mais a perder. Por isso, não comprem discursos feministas. Geralmente, discursos feministas são propagados por mulheres que não têm mais nada a perder. E porque não têm mais nada a perder, querem tirar de você o que você tem. Porque elas não têm mais chance na vida, querem tirar de você a chance de dar certo. Então, não sucumbam a esses valores feministas. Os valores conservadores têm a função justamente de conservar a vida. E eles estão fazendo isso muito bem ao longo de 2000 anos. Sim, e esse fator justamente de você manter os princípios bíblicos, né? Eu penso que traz a beleza real para a mulher, porque eu penso que o lindo na mulher não é ela ser feminista, mas ela ser feminina. Exatamente. Algo que você falou aqui que eu achei bem interessante é que você era do conflito antigamente, quando você passou a ter a sabedoria, né? Você amadureceu, você entendeu, cara, eu não preciso brigar, eu só preciso ser feminina, só preciso ser mulher. E isso chama atenção pro simples, que às vezes o simples, o feijão com arroz, funciona. Exatamente. Você não precisa de muita parafernália, muita coisa e aqui, não precisa. Dá pra ser feliz no simples. Mais que isso, Yang, eu digo que eu sou o fruto de um casamento bem-sucedido. Eu sou o resultado de um casamento bem-sucedido. Nada tem o poder de destruir mais ou de edificar mais a vida de uma mulher quanto um casamento. Eu digo isso porque eu tinha tudo para dar errado. Eu conheci o meu marido em um contexto em que eu estava afundada em depressão. Eu havia saído de casa jovem, sem nenhum recurso financeiro, para viver a minha independência, a minha liberdade. Estava sem falar com os meus pais. Estava sem perspectiva nenhuma de vida. E nesse cenário eu encontrei o meu marido. E a primeira coisa que o meu marido fez foi me ensinar a honrar princípios. E é por isso que eu digo para as mulheres que estão orando, querendo saber, será que ele é de Deus? Será que é o meu varão? Entenda que o homem de Deus para sua vida vai te levar a cumprir princípios e não a se desviar deles. Entenda que a gente conhece uma árvore pelos frutos. Se os frutos são podres, não insista em colher dali. Se aquele homem que está com você te incentiva a honrar a Deus, a honrar os seus valores, esse é um grande sinal de que ele é um homem de Deus para sua vida. Agora, não ignore os outros sinais.
Se ele quer normalizar erros, se ele quer te levar a quebrar os teus valores, não ignore os sinais. Já está mais do que claro que esse homem não vai edificar a sua vida. Então, eu Sim. encontrei o meu marido nesse contexto e a primeira coisa que ele fez foi me ensinar que nós precisamos honrar princípios. E foi justamente por isso que ele me levou de volta para a casa dos meus pais e me fez retomar a minha comunhão com os meus pais. Eu voltei a falar com eles, eu voltei a respeitá-los, a amá-los. Eu estava em um cenário de depressão muito grande e o meu marido travou uma guerra espiritual a favor da minha vida, porque ser provedor, quando a gente fala sobre ser provedor, isso não se resume ao cenário financeiro, de forma alguma. Ser provedor implica dizer que você precisa prover proteção espiritual para sua parceira. Então, quando meu marido me viu ali prostrado, ele travou uma guerra a favor da minha vida e ele disse: Deus, eu não aceito ver a minha mulher desse jeito. Eu não aceito vê-la assim, sucumbindo. E ele disse: Senhor, traga um sentido novo para a vida profissional dela, porque ele sabia que era um desejo meu me desenvolver nessa área. E então ele disse: Verena, começa a gravar vídeos, as pessoas precisam ouvir o que você tem a dizer, você tem muito a agregar na vida das pessoas. E eu disse: não, amor, relutei, eu falei, não é pra mim, eu não levo jeito. E ele insistiu e em um determinado momento eu decidi dar ouvidos a ele e no meu primeiro vídeo eu comecei já a estourar, eu saí praticamente do zero e em 4 meses, mais ou menos, eu ganhei mais de 300 mil seguidores. Comecei a ser chamada para dar palestra, para dar mentoria. Comecei a ser chamada a viajar muito para podcast. Comecei a ser remunerada pelas redes sociais, pelas publicidades que eu faço. Olha só o que um marido que entende a importância de amar a esposa como Cristo amou a igreja é capaz de fazer na vida de uma mulher. Então, eu sou fruto de um casamento bem-sucedido. Hoje eu não tenho mais problema com depressão, hoje eu tenho comunhão com a minha família, hoje eu estou muito satisfeita na minha vida profissional. Hoje eu encontrei um sentido para a minha vida, porque eu tive um homem que se colocou nas brechas, que aceitou ir para a linha de frente da batalha espiritual para interceder pela minha vida. Agora, você falou algo aí que eu achei, eu não posso deixar isso passar, eu achei muito interessante. Justamente, o homem, você tem que saber identificar o sinal. Se o homem, ele tá fazendo você quebrar princípio, provavelmente ele não é pra você. E a gente percebe que, às vezes, essa quebra desse princípio, falando diretamente, por exemplo, do sexo antes do casamento, às vezes essa quebra desse princípio ela vem ocasionada por uma má escolha e que na maioria das vezes está associada ao estereótipo, né? Mais a beleza, ao quanto por fora é lindo do que por dentro. Qual é a importância de uma mulher ela saber ter esse olhar, de olhar para o interior, olhar as ações de um homem para que ela não seja uma presa, para que ela não caia nas mãos de um homem que não quer o coração dela, não quer a alma dela, o homem quer apenas o corpo dela, o homem que vai usar essa mulher e depois ele vai abandoná-la. Como que a mulher ela pode ter essa visão? Como começar a despertar essa visão para acertar na escolha? Essa pergunta vale milhões e a mulherada, ó, atenção nesse corte, hein? Primeiro, a mulher tem que entender que o homem é extremamente objetivo. Quando ele gosta, ele gosta. Então, se você está com dúvidas se o homem está interessado ou não em você, é porque ele não está interessado. Se você está confusa, é porque ele não está afim de você. O homem é extremamente objetivo. Quando ele gosta de uma mulher, ele atravessa a cidade para encontrar, ele encontra um espaço na agenda dele, ele cancela compromissos, mas ele não mede esforços, ele não perde aquela mulher. Eu vejo o seguinte: se o cara está ficando há muito tempo com você, ele não quer nada com você. Porque quando o homem gosta de uma mulher, ele marca território. Ele não vai dar espaço para outro chegar. Então, ele não vai deixar aquela mulher disponível por muito tempo. Então, primeiro sinal, se está ficando com você há muito tempo, sem te assumir, sem querer oficializar, ele não quer você. A não ser para ser a marmita dele. Fora isso, ele não vai levar isso adiante. Entendo, homens são muito objetivos. Não vai te levar para o altar. Não vai te levar para o abatedouro, somente isso.
E os homens fazem isso por culpa das mulheres, porque elas fazem concessões, elas fazem negociações. Elas têm tanto medo de perder aquele cara que ela começa a ceder daqui, ceder dali, e ela não entende que quanto mais ela cede, mais ela perde o valor, mais ela se desvaloriza. Por quê? Porque o homem, por natureza, ele precisa daquela adrenalina da conquista, da caça, né? Então ele vê ali uma mulher desesperada, ele entende o quê? Se ela tá desesperada é porque a tabela FIP dela tá lá embaixo, né? Exato. Se ela tá desesperada é porque ela não é um artigo assim muito luxo. bem, muito bem requisitado assim no mercado, não é? Então, nós precisamos nos atentar para isso. O homem, quando gosta de uma mulher, ele não mede esforços. Então, mulheres, não caiam nessa de tentar explicar, justificar frieza, enrolação, ausência, não caiam nessa. Porque quando um homem quer, ele dá um jeito. Ele vai se fazer presente, ele vai fazer aquela mulher se sentir valorizada. Quando o homem gosta de uma mulher, ele faz ela se sentir segura emocionalmente. Então, quando uma mulher chega para mim dizendo, eu não sei se ele gosta de mim, 99% das vezes, a minha resposta é, não gosta. Porque quando o cara tem interesse, não existe espaço para dúvidas. Quando eu conheci o meu marido, ele atravessava de uma cidade para outra para me ver. Eu lembro de uma vez que nós estávamos em Parnaíba. Eu tive uma briga com ele e eu peguei. A nossa viagem seria no dia seguinte, mas eu fiquei muito brava com ele e eu peguei um ônibus para Teresina. Ele perdeu a passagem dele, que seria no dia seguinte. Ele perdeu a passagem dele e pagou um táxi de R$ 800 só para ir me ver, para não deixar eu ficar aquelas 24 horas disponível sozinha. Então ele perdeu dinheiro, perdeu tempo, foi explorado pelo taxista, porque um trecho ali que não era tão grande, pagou R$ 800. Perdeu a passagem dele, mas por quê? Porque ele estava interessado. Então, mulheres, se atentem para esse fato. Se você está com dúvidas, provavelmente o cara não gosta. E outra coisa, se ele não respeita os seus limites, se ele não respeita o seu não, se ele não respeita o seu tempo, Sim. ameaça ir embora, começa joguinho, a fazer joguinhos, Sim. começa a jogar indiretas do tipo, se você não ceder, eu não sei até quando eu vou aguentar, eu não sei se eu vou ficar sim. muito tempo. Ele não está interessado. Porque na Bíblia, eu me esqueci o nome do homem que esperou 7 anos por... Jacó Sim. esperou 7 anos, depois mais 7 anos. Foi enrolado e Exatamente. continuou Isso é o homem que está interessado numa mulher. Ele espera 7 anos e, se preciso for, espera mais 7. Então, não faça concessões por medo de perder. Não seja insegura. Não negocie os seus valores por medo daquele homem ir embora. Porque se mesmo o homem que está tentando encontrar brechas e corromper os seus valores, quando conseguir o que quer de você, vai embora. E se não for embora, não vai te honrar como mulher, como serva e filha de Deus. Você não tem nada a perder deixando esse homem ir embora. A questão é que, por medo, por insegurança, a gente troca a nossa herança por um prato de lentilhas. Então, aquela mulher, por medo de ficar sozinha, prefere aquele homem, que é um prato de lentilhas, a esperar por um homem que vai respeitar e valorizá-la, o homem que representa, de fato, a herança que Deus tem para ela. Então é isso, a ansiedade leva as mulheres, infelizmente, a caírem nesse erro. Então observe os sinais, se está tentando negociar os teus valores, se você está com dúvidas do sentimento dele, se ele não está marcando presença, se está fazendo um joguinho emocional, se está sendo ausente, enrolação, frieza, se tá ficando com você por muito tempo, se não tá te assumindo, não quer te apresentar para parentes, amigos, é selada. Porque o homem, quando tá interessado, ele tem prazer em mostrar para a sociedade, para os amigos, para a família, para todo mundo, que aquela mulher ali é dele, justamente para não dar espaço para outro chegar. Então, se está te escondendo, é porque não quer te honrar em público.
Uau! Essa é a. Brena, é o seguinte, antes da gente encerrar, eu queria pedir que você, mais uma vez, olhasse para a câmera e desse uma mensagem, só que essa mensagem, ela é para as mulheres, é uma mensagem de esperança, para que as mulheres continuem sim acreditando no primeiro amor, para que as mulheres continuem achando o vestido de noiva lindo, continuem priorizando o altar, buscando ter um casamento que ele vai ter princípios, vai cumprir princípios, para que as mulheres elas continuem acreditando na honra do princípio de não ter a relação antes do casamento. Queria que você deixasse essa mensagem para essa mulher que talvez hoje ela deve estar mantendo todos esses princípios e se sentindo sozinha no mundo e achando que ela é anormal, é diferente de todas, porque todo mundo toma o caminho oposto. Mas deixa uma mensagem para essa moça. Mulheres, se assim como eu, vocês vieram de um contexto em que a família era desestruturada, em que o casamento não era uma referência de casamento de sucesso, provavelmente vocês devem estar desesperançosas. Provavelmente vocês devem estar desacreditadas e desesperançosas. Mas não se sintam assim, porque o nosso contexto familiar não é o nosso destino. Não use o seu contexto familiar como muleta, não use a sua história para justificar os teus fracassos. Eu e o meu marido viemos de famílias desestruturadas, casamentos falidos. E hoje nós falamos com autoridade sobre matrimônio de sucesso. Porque em vez de nós repetirmos os padrões que nós vivenciamos, que nós testemunhamos em nossas casas, nós escolhemos dar ouvidos a Deuteronômios 30:19, que diz: bênção e maldição coloco diante de ti, vida e morte, escolham. Escolham. Isso significa que Deus te deu o poder de escolha. Apesar dos seus fracassos anteriores, apesar de você não ter vindo de uma família estruturada, apesar de você já ter quebrado muito a cara em relacionamentos anteriores, escolha dar certo dessa vez. Escolha. Eu e o meu marido fizemos isso. Nós escolhemos todos os dias evocar a vida e não a morte, a bênção e não a maldição. E é por isso que hoje nós estamos falando com tanta propriedade sobre casamento. E filtre quem fala aos seus ouvidos. Se você quiser saber sobre relacionamento, pergunte para Deus. Se você quiser falar sobre relacionamento, pergunte para quem deu certo e não para quem tem 3 divórcios nas costas, mentalidade de solteiro, traumas. Não peça conselhos para parentes que nunca souberam edificar o próprio casamento, mas que se sentem no direito de opinar sobre a vida amorosa. Não faça isso, porque muito pior que um inimigo declarado é um aliado ruim. Então, não insista em colher de uma árvore que você já viu que os frutos são ruins. Entenda que a culpa não é somente de quem aconselha mal. A culpa muitas vezes é também de quem aceita ser conduzido por quem nunca saiu do próprio labirinto. Por isso, filtre quem fala aos seus ouvidos. Não dê a qualquer um autoridade para influenciar a sua vida. Não perca a esperança, porque eu sou o resultado de um casamento bem-sucedido. Eu tinha tudo para dar errado, mas eu tive sabedoria para identificar os sinais de um homem que serve a Deus, de um homem que é capaz de honrar a família. Então não se deixe levar pela emoção, não se deixe levar pela beleza, pelo status financeiro, até mesmo porque um homem muito mais vale o homem que tem visão de futuro do que o homem que tem dinheiro hoje. Porque o homem que tem visão de futuro pode chegar muito além. Ele só precisa de uma mulher que acredite e impulsione ele. E muito mais vale construir junto do que chegar em um território em que a construção, em que a casa já foi erguida.
Entenda também que se você tem traumas, se você tem história de fracasso, você precisa deixar isso para trás, porque não é possível construir algo novo em cima dos escombros daquilo que ruiu. Então não projete no seu relacionamento atual erros que foram cometidos pelos seus parceiros anteriores. Se abra para o novo. Uau! Senhoras e senhores, por isso que a mulherada ama esse podcast. Cara, que aula tivemos hoje. Essa foi a Verena. Verena, deixa suas redes sociais. Quem acompanhou, quem assistiu e quer consumir seus conteúdos, pode ficar à vontade. Divulgar seu Instagram, fica à vontade. O meu Instagram, o meu TikTok, Facebook, todas as redes sociais são @Verena Araújo. Todos os dias eu posto vídeos, inclusive no YouTube, mas no YouTube eu não faço diariamente. Mas sempre estou postando lá e vocês serão muito bem-vindos e bem-vindas nas minhas redes sociais. Conto com vocês e será um prazer poder agregar valor à vida de vocês. É isso aí, eu vou facilitar e deixar na descrição aqui as redes sociais da Verena. E é isso aí, vamos dar visibilidade pra gente que tem visão de reino. Vamos passar a consumir conteúdos de pessoas que realmente elas nos edificam, nos dão norte. Elas, através do seu conteúdo, conseguem fazer a nossa vida avançar. Eu penso que o Brasil já está muito repleto de gente que faz conteúdo à toa na internet, faz conteúdo que mais colabora com a destruição da família do que com o crescimento e o avanço da família. Então a gente precisa mudar também esse nosso comportamento e passar a consumir pessoas que elas nos dão visão de caminho, visão de destino, que elas nos ajudam a lidar com os nossos problemas interpessoais, os problemas que nós temos no decorrer da nossa vida. Isso é extremamente necessário. Então, siga a Verena no Instagram dela, vai estar aqui na descrição. Aí você já consegue, no Instagram dela, segui-la e também acompanhar o caminho para as outras redes sociais, o YouTube da Verena, enfim. Não deixem de seguir. Ela falou aqui também que ela dá mentoria, então Sim. chama lá, dá uma chamada no Instagram. Poxa, Verena, eu tô tendo dificuldade, eu quero fazer uma mentoria com você. Isso é extremamente saudável. Isso é conteúdo de qualidade, isso é gente de qualidade, isso é gente que faz você crescer e ser edificado. Não adianta você ir para uma academia malhar para ficar forte. Você precisa ser uma pessoa que tem um intelecto amadurecido, crescido, uma pessoa que tem garra para lidar com a vida e lidar de forma inteligente. Esse é o nosso YoungCast de hoje. Não se esqueça de que todas as informações da entrevista está tudo aqui na descrição. Ouça também no Spotify. Nós estamos no Spotify. Você consegue, para quem gosta de ouvir o podcast lavando louça, dirigindo, é só correr no Spotify e pesquisar o YoungCast que nós estaremos por lá. Eu sei que você não vai parar de assistir Young por hoje, porque quem assiste Young uma vez não quer mais parar de assistir. Então eu vou facilitar o seu caminho. A minha produção vai deixar aí na tela o próximo episódio que você vai assistir agora. Eu já estou com um novo convidado, pronto para te entregar uma entrevista incrível. Só você clicar aqui que dentro de 3 segundos eu vou te receber com um sorriso no rosto e vou junto com você para mais um podcast no Young. Só clicar aqui.